cito primeiro Gênesis 16:7, começando aí pelo primeiro livro da Sagrada Escritura, quando diz, aquele texto diz, né, o título: textos bíblicos que apontam para a existência e atuação dos anjos. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Aqui está falando acerca do momento em que Agar foi expulsa, foi mandada embora, foi expulsa da casa juntamente com Ismael. E no meio do caminho a água secou, a comida acabou, o menino já estava com fome e a mãe estava desesperada, já totalmente sem esperanças, né, em relação à situação de ambos, já acreditando piamente que iam morrer, quando Deus então intervém por meio do seu anjo. O Senhor envia o seu anjo, comunica-se com aquela mulher e então alerta para que ela retorne, né, à casa do seu Senhor. Existem dois eventos, um em que ela retorna para a casa do seu Senhor e outra em que o Senhor intervém e a faz então encontrar uma fonte de águas e poder prosseguir sua jornada, seu caminho. Então temos aí intervenções de Deus em ambos os casos, tá ok? Temos aí Gênesis 18, 1 e 2 agora, que diz: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens. Eu quero que você perceba que nessa citação, Abraão, que está vivenciando aqui esse momento, ele não afirma de pronto que são anjos. Ele não diz de forma instantânea que apareceram-lhe 3 anjos. E ele nem diz que esses seres são alados. Nós temos que afirmar esse tipo de coisa porque existe um grande equívoco, um equívoco gigantesco na relação, a forma como as pessoas constroem a imagem dos anjos, no sentido de que todas as imagens de anjo que são mencionadas sempre são colocadas numa forma masculina e alada. No sentido de trazer a forma masculina, e em outras aulas até vamos desenvolver um pouco acerca disso aí, falando o porquê dos anjos assumirem essa forma masculina. Não está ligado a sexo biológico, não está ligado à masculinidade biológica, tá ok? Os anjos não se reproduzem, não tem sexo biológico, o corpo deles é espiritual. Então essa questão deles assumirem a imagem masculina está ligada a outros conceitos. E essa questão de atribuir-lhes sempre essas asas, sempre aparecer como seres alados, isso na verdade tem uma origem muito forte nas tradições pagãs. As tradições pagãs sempre representam os anjos como seres alados. Você tem Hermes, você tem Mercúrio, tá ok? Você tem Cupido, você tem diversos outros seres também, diversos outros anjos em outras tradições, sempre representados de forma alada. E aí, quando analisamos melhor a escritura, nós ficamos sabendo que existem seres celestiais. Dentre os seres celestiais, nós temos os anjos, nós temos os querubins, tá ok? Temos algumas descrições acerca dos querubins, os querubins em Ezequiel, os seres vivos em João, no Apocalipse, que alguns dizem também sejam querubins. Os querubins que foram colocados à entrada do Jardim do Éden, tá ok? Então temos algumas narrativas que falam acerca de querubins e lhes dão algumas características diferenciadas em relação aos anjos, em relação às aparições dos anjos. E temos também outros seres celestiais chamados de serafins, aos quais na revelação dada a Isaías, na visão que foi dada a Isaías, eles se manifestavam com 6 asas. Aí estamos falando de serafins, tá ok? Mas no que vemos a escritura falar acerca de anjo, não necessariamente ela deixa claro que os anjos se manifestem numa forma alada. Tanto que se Abraão houvesse visto 3 homens, cada um com um par de asas, ele não os teria recebido como homens. Ele os teria prontamente recebido-os como anjos. O comportamento deles seria outro. Veja, ele levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens. Esta é a visão que Abraão está tendo acerca deles e a descrição que ele poderia fazer. Em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda
ao seu encontro, inclinou-se em terra e lhes ofereceu um banquete. Por que ele ofereceu um banquete? Porque ele acreditava piamente que estava diante de seres humanos comuns, normais como ele. Porque os anjos estavam manifestos numa forma corpórea, humana, do sexo masculino. Ok? Não havia asas ali. Então temos que tomar muito cuidado com certas descrições dadas que estão ligadas não à revelação bíblica, mas a tradições pagãs que vão sendo infiltradas no nosso meio. Ok? Temos que tomar cuidado com essas tradições que têm que ser plenamente excluídas do nosso meio e tem que ser compreendida qual é a revelação bíblica a respeito. Na continuidade, vemos o texto que diz: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Então o comportamento de Ló, vendo esses seres, foi inclinar-se com o rosto em terra, uma vez que entendia, compreendeu serem seres celestiais, tá certo? E na continuidade temos o texto em que Jacó depara-se então com esses seres celestiais por meio de um sonho. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É interessante porque isso aqui está dentro de um sonho. Ele vê uma escada posta. E ele vê seres celestiais que desciam e subiam por essa escada. Ele não poderia ter visto seres alados que subiam e desciam voando, batendo asas? Não, mas ele viu uma escada. E a escada dava acesso aos céus. E dos céus os anjos desciam e subiam por ela. É interessante como foi construída essa visão dada a Jacó. E no topo da escada estava o Senhor, que falou diretamente com ele. Ok? Então temos aí o que a Bíblia nos revela a respeito desses seres. Ok? Então vamos seguindo aí nessas descrições. Selecionar aqui o próximo texto que diz. Veja só. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E aí as comunicações que são trazidas pelos anjos, o anjo do Senhor enviado aí para trazer essa comunicação. Então a grande relevância do trabalho deles, como eles são grandemente atuantes dentro de toda a obra de Deus, né? Dentro da realização de todo o grande plano e projeto e todo o governo de Deus. Como o governo de Deus é plenamente exercido por meio dessas criaturas espirituais. Seres que se locomovem para comunicar mensagens, seres que travam guerras espirituais, tá certo? Com poderosas hostes da maldade que estão cercando aí o nosso mundo, seres que intervêm na história, tá certo? Um anjo, por exemplo, que foi enviado para matar 185 mil soldados dos pelotões assírios, tá ok? Então temos diversas formas com as quais Deus intervém na história por meio dos seres espirituais. Então, se a ciência se recusa a crer porque não os vê, porque não os pode analisar, porque não pode pegar um pouco do seu material e analisar no laboratório, isso é uma deficiência da própria ciência, dentre as diversas deficiências que apresenta, inclusive a mutabilidade, a intensa mutabilidade da ciência, como ela diz algo, afirma, dá certeza e passado um tempo descobre que aquilo estava equivocado. Assim, dentre os equívocos, o posicionamento antagônico, hostil em relação às verdades plenamente reveladas na Sagrada Escritura. Então, temos essa Sagrada Escritura sempre afirmando a presença e o trabalho dos anjos do Senhor. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Um homem, ele tinha uma espada. Veja qual é a representação, qual é a imagem que este ser celestial está comunicando, né, a este servo de Deus, a este general levantado pelo Senhor para este momento, para fazer com que Israel adentre a terra de Canaã, destrua seus inimigos, estabeleça nessa terra dada por Deus. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe:
que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim fez Josué. Duas questões apenas a levantar aqui. Os anjos, como seres criados, eles não estão livres, não podem receber a adoração pessoal. Eles trazem uma mensagem da parte de Deus, instigando a atitude de adoração do homem em relação a Deus. Tá, ok? Agora, um anjo que pode receber adoração à sua própria pessoa é não um anjo criado, um anjo qualquer, mas sim aquilo que temos acreditado acerca de serem revelações de Cristo pré-encarnado, antes dele vir à Terra como homem. Tá certo? Quando ele vinha até se manifestava na pessoa do anjo do Senhor. Então temos aqui certamente uma manifestação do anjo do Senhor. Um ser que pode receber adoração, porque não é um anjo criado qualquer, e sim Deus. Um ser que dá uma declaração acerca de si mesmo, da necessidade de Josué tirar o sapato dos seus pés, porque o lugar em que esse ser está é santo, da mesma forma como a manifestação do eu sou na sarça ardente, que também exigiu que Moisés tirasse o sapato dos seus pés. Então temos aqui características que podem ligar a manifestação desse ser à manifestação do eu sou na sarça ardente que não se consumia. E aí temos, por exemplo, aqui a possibilidade de uma manifestação do anjo do Senhor, uma forte possibilidade. Ok? Do Cristo pré-encarnado se manifestando por meio desta figura do anjo do Senhor. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Temos aí já Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 11 ao 13, a manifestação de um anjo, um ser criado. O Senhor Jesus Cristo já está concebido, né, virginalmente no ventre de Maria. E aí temos agora essa concepção, na verdade, primeiro a concepção de João Batista, depois a concepção de Jesus Cristo no ventre de Maria, né? João Batista é um pouco mais velho do que o Senhor Jesus Cristo e, segundo a carne, tem um parentesco, é primo dele segundo a carne, tá ok? Então Jesus Cristo, homem, tem esse parentesco aí com João Batista, e o nascimento de João Batista também é anunciado por um anjo, ok? Um anjo anuncia o nascimento de Cristo e também um anjo vem fazer a comunicação acerca do nascimento de João Batista, a importante tarefa, função, né, o trabalho que os anjos desempenham dentro do governo de Deus. Na continuidade, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, a irmã Maria, serva de Deus, aquela que recebeu a presença desse mensageiro do Senhor, Gabriel, aquele que assiste diante de Deus e aquele que veio trazer a conclusão, né, o cumprimento das profecias e das promessas feitas até por Deus no começo da história, quando então, diante da situação da queda da humanidade, ao mesmo tempo que ele traz juízo, ele também traz esperança. E ele declara, né, naquele momento, que da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. E eis aqui a promessa se cumpriu. O Senhor envia o anjo Gabriel para comunicar à irmã Maria que ela é agraciada e que por meio dela virá o Salvador. Maravilhoso. Glória a Deus por esse trabalho maravilhoso que Deus conferiu aos seres angelicais e por eles estarem constantemente ao nosso redor, porque o Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e os livra. Então, mesmo que os anjos do maligno, os demônios, o diabo estejam ao redor, os anjos do Senhor estão ao redor e acampam. Na continuidade, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de alegria, de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor.
E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. A comunicação dos anjos, a visão das hostes celestiais em cântico louvando a Deus, né, e a revelação acerca do nascimento do Salvador da humanidade. Né? E esses pastores, esses humildes pastores, tá, okay, foram os privilegiados por Deus para verem Jesus na manjedoura, tá certo? No momento mais próximo do seu nascimento. Porque quando vieram os reis, tá certo? Ditos reis magos, tá ok? Quando eles, guiados pela estrela, eles chegaram até o local do nascimento de Jesus, eles não chegaram à manjedoura. Por isso que todo presépio é um engano. Todo presépio é uma mentira, é um equívoco, ok? Eles não chegaram à manjedoura, eles chegaram tempo depois, quando eles já estavam estabelecidos numa casa. Eles já estavam numa residência e eles foram até lá e levaram os presentes: ouro, incenso e mirra. Por isso que acreditam serem 3 esses reis, né, ditos reis magos. Mas na verdade a Bíblia não diz especificamente que eles sejam em 3 homens só. Mas diz que os seus presentes foram esses. Foram 3 tipos de presentes: ouro, incenso e mirra. Temos esse privilégio vivenciado aí por esses simples pastores. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus Cristo, após vencer esta peleja aqui contra o diabo, né, concluindo aí a sua vitória dando a ordem para que o diabo se aparte, porque somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, o Senhor Jesus Cristo triunfando, né, das suas diversas vitórias que teve sobre as hostes da maldade. E dentre elas, esta vitória maravilhosa aqui, registrada em Mateus 4, 1 a 11. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então temos aí a libertação dos apóstolos por meio de Deus, utilizando-se do anjo. Enviou o anjo para libertá-los da prisão, daquela cadeia. E na atualidade temos a mesma função sendo desempenhada. O Senhor coloca anjos em lugares estratégicos para trazer livramento, para trazer socorro, para trazer ajuda aos seus servos e às suas servas. É porque você não sabe, você não tem como saber. E Paulo nos alerta acerca disso. Sede hospitaleiros, porque muitos exercendo hospitalidade sem saber receberam anjos, hospedaram anjos. Então temos aí Paulo certamente fazendo menção a Abraão, que hospedou aqueles seres celestiais, pensando em tratar-se de seres humanos comuns como ele. Tá, ok? E na verdade Paulo nos deixa claro que isso continua em voga, isso continua valendo. Tá, ok? A escritura continua a mesma. E na verdade o Senhor tem trabalhado por nós por meio desses seres. Nós não temos que buscar nos relacionar com os anjos. Nós não temos que pedir nada aos anjos. Nós não temos também que nos meter na administração, que é uma prerrogativa só de Deus, e tentar fazer o trabalho de Deus. E falar: Senhor, coloca um anjo aqui ou coloca um anjo ali. Não. Nós temos que nos voltar para o Senhor com humildade, com submissão, e clamar ao Senhor pela sua ajuda, clamar ao Senhor pela sua proteção. E Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua autoridade, vai destacar os seus exércitos celestiais ao nosso favor. Mas este é um trabalho, essa é uma autoridade, é uma prerrogativa de Deus e não nossa. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Veja aí que essa missão foi dada a Filipe e foi-lhe comunicada por meio de um anjo, por meio de um ser celestial. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E aí toda a comunicação que ele fez a Cornélio acerca de uma instrução que trazia a ele, uma comunicação de que Deus se agradava dele e uma instrução de que Deus enviaria a ele o seu servo, o apóstolo Pedro.
Na sequência temos: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. Vemos aí o trabalho extraordinário realizado, né, por esses seres celestiais. A libertação de Pedro da prisão. E veja o que é ter paz no espírito. Pedro, mesmo sabendo que seria morto no dia seguinte, estava dormindo. Aquele que tem Cristo tem paz. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Maravilhoso. E aí temos a continuidade da matéria. Vimos aí a descrença em relação aos anjos, o ressurgimento dessa afirmativa em relação a essa doutrina bíblica, com a neo-ortodoxia, o fundamentalismo, o pentecostalismo que temos na atualidade, e os diversos, os numerosos referenciais bíblicos no que diz respeito à presença e atuação desses seres celestiais subordinados à autoridade do Senhor, tá ok? Na continuidade, temos aí, ainda falando acerca dessa questão da temática da angelologia e a sua difusão na atualidade, né, a sua popularidade, a importância da angelologia.